Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Olá, pessoal! Esse é o 15º episódio do Tubocast. Quero lembrar a vocês que a gente tem o nosso Apoia-se lá no apoia.c/tubocast, onde você pode doar qualquer valor e ganha o direito de assistir às gravações e fazer parte de um grupo secreto no Telegram, onde discutimos as pautas, os temas e o projeto do podcast. Essa semana a gente quer agradecer ao Fábio Prestes Barbosa, Ana Beatriz Pádua Teixeira, Thiago Souza e Anderson Silva. Muito obrigado. O apoio de vocês é muito importante. Hoje vamos receber no Tubocast Christian Dank, psicanalista brasileiro, professor titular na USP, onde ele se notabilizou ao receber o prêmio Jabuti de melhor livro em psicologia e psicanálise em 2012, segundo melhor livro em psicologia, psicanálise e comportamento em 2016 e por sua atividade como colunista na revista Mente e Cérebro, na revista Cool, na revista Brasileiros e no blog da Boitempo Editorial, além de uma coluna na Folha de São Paulo. Ele é mestre e doutor em psicologia pela USP, onde realizou pós-doutorado em 2001, supervisionado por Ian Parker e Erica Burman na Manchester Metropolitan University, pelo qual foi laureado como pesquisa inovadora em crítica e linguagem. Em 2004, torna-se professor do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Em 2007, defende tese de livre docência publicada na Inglaterra e no Brasil. É psicanalista, membro da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano, com ativa participação na disseminação do pensamento de Jacques no Brasil. Fundou o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, a Lattes FIP. E aí, Christian, como que você tá lidando aí com a quarentena aí em São Paulo? Olha, eu tô, assim, bastante cansado pela demanda, né? Pelo aumento da demanda de muitos pacientes, muitos movimentos sociais, hospitais, muita gente com quem eu tô trabalhando, né? Tentando fazer alguma coisa. E livros também, lançamentos, pegou uma época que já tinha muita coisa engatilhada, né? Uhum. Então, acabou sendo uma temporada de muito trabalho. Só me lembro de ter trabalhado assim quando a gente foi para Belo Monte, numa expedição para atender os refugiados pela construção da barragem de Belo Monte. Sei. E como que surgiu aquela ideia daquele livro sobre a quarentena? Não sei se você... Foi uma ideia de ocasião, assim, né? Porque a Boitempo estava lançando uma coletânea de autores da filosofia, Agamben, Zizek, falando sobre a quarentena. E eu tinha publicado várias coisas em jornal, assim, e daí veio a ideia de, vamos colocar um autor nacional também. Me chamaram, falei, tô em boa companhia, honrado, aceito, né? E reuniam alguns trabalhos que saíram sobre as condições psicológicas, né, da quarentena. É um trabalho que, assim, a renda do livro vai toda para movimentos sociais, né? Ah, que legal. É um esforço, né? Parte da guerra aí. Ontem a gente gravou um podcast com uma pessoa não binária, e aí no final do episódio eu indiquei esse livro seu e li um trechinho dele para o pessoal. Aham. Eu achei bem interessante o livro, gostei bastante. Eu queria contar para você, Christian, como que a primeira vez que eu ouvi falar de você foi uma entrevista que você deu na Revista de História da Biblioteca Nacional. Muito legal. Falando sobre aquele livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil, Entre Muros. E eu nunca tinha ouvido falar de você. E ironicamente, eu estava num corredor de uma clínica psiquiátrica. A passeio? Esperando uma consulta. E foi bastante importante a entrevista, assim, porque eu percebi, assim, caiu na minha cabeça, assim, como, digamos, foi uma coisa boa, né? Porque perceber que a depressão que eu tive depressão por quase 10 anos, assim, antes desse período. Eu tava melhorando, tal, nessa época já. E aí eu percebi esse conteúdo social da depressão, assim, foi bem importante para mim.
conteúdo político também, né? Não sei se você gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente teve um momento assim de dificuldade para enfrentar a saúde mental no mundo, os sintomas, o aumento do número de quadros, a epidemia de ansiedade, depressão, especialmente nas grandes metrópoles, né? E em parte isso se deve assim a uma transformação no sistema diagnóstico, né, da psicopatologia, da psiquiatria, mas em parte também ao modo como a gente precisou, né, ou o neoliberalismo, de certa maneira, inventou uma narrativa de que os nossos sintomas eles não têm nenhuma relação com as nossas formas de vida, que é uma descompensação química, serotonina, dopamina, endorfina. É um problema que tem uma origem longínqua, assim, genérica na genética, em alguma coisa hereditária, e que é como uma diabetes mental, que você tem que, enfim, se conformar que deu azar, que aconteceu com você, e portanto, a história que você tem para contar sobre aquilo, a interpretação que você tem sobre aquilo, a forma como os outros se referem àquilo, não conta. São fenômenos, né? São coisas assim na superfície. Você não toca na gênese causal desses sintomas falando, ou então mudando a forma como você ama, como você trabalha, como você opera trocas sociais, como você se socializa, como você se educa, né? Quer dizer, essa disjunção, essa separação, ainda que os bons neurocientistas, os bons psiquiatras, ainda que muita gente tenha dito, olha, não é exatamente assim, né? Mesmo para quem estuda, você não defende essa separação. Mas uma coisa é a ciência, outra é a tecnologia, né? Uma coisa vamos dizer assim, as restrições ali em quem está produzindo esse discurso. Outra é a prescrição em massa de antidepressivos, de reguladores de humor, de Ritalina, por geriatras, gastroenterologistas, dermatologistas, e que a maior parte das prescrições não são feitas por psiquiatra, né? Então a gente tem toda uma cultura que ela é meio semi-oficial, ou cultura paralela, médica, mas não psiquiátrica, médica e alquímica, vou chamar assim, né? Porque começa a haver uma combinação com as substâncias psicoativas ilícitas, que se tornou um novo normal, né? De 40 anos para cá, é raro você ter um paciente que não tome alguma coisa para dormir, para transar, para melhorar o seu desempenho na escola, ou, enfim, para tratar alguma forma de sofrimento. Isso que, então, chegou como um anúncio de que Freud estava morto, virou um sonho zumbi de Freud comendo o cérebro das pessoas e criando essa maçaroca que está aí agora, e que de repente todo mundo fala, puxa, mas temos então esse colapso de saúde mental no mundo, puxa, de repente, o que será que aconteceu? A gente não estava sabendo de nada, avisaram a gente aí na última semana. Isso aí foi bem grave, eu diria, assim, né? A confiança excessiva nesse discurso, né? Um discurso como tal, em parte econômico, em parte moral, em parte vamos dizer assim, ligado ao universo farmacêutico, né? Em parte ligado a uma certa partilha de trabalho com as religiões, e aí vai, né? Interessante pensar que quando você fala sobre essa questão da depressão, há uns anos, a última recaída, digamos, entre aspas, minha, foi quando eu voltei de São Paulo para cá, né, e eu tinha acabado de me separar do meu último namorado. Uhum. E aí eu fui numa psiquiatra, porque era o que eu estava acostumado a fazer quando eu não ficava bem. E ela falou, não, você está em luto, você
é um processo normal do fim desse relacionamento e que você tem que viver esse luto e se não passar, você volta aqui. Muito consensuosa, sim. Acho que foi a primeira psiquiatra que me falou, que eu vi na vida, que eu peguei, que falou esse tipo de coisa, assim. Eu achei bem interessante na época. E de fato, depois de um tempo, você atravessou o luto, foi em frente. Sim, demorou um pouco, claro, assim, mais de um ano, inclusive. Eu fiquei meio lidando com aquela perda e tal, mas depois superei e tal. Hoje em dia eu tô com outra pessoa e tô bem. E precisa voltar, né? Eu queria perguntar pra ti, eu terminei um relacionamento faz pouco tempo, inclusive, e eu conheci um outro, questão de uns meses depois, assim. O amor, ele meio que cura a depressão, me ajuda a entender esse universo. Porque eu era uma pessoa eu era bem depressivo. E eu melhorei bastante depois que eu reencontrei o amor, digamos assim. Eu queria entender essa mecânica que funciona na gente. Tá. Então, acho que é uma ideia razoável pensar que a depressão, no fundo, ela não é um quadro, assim, autônomo. Se você pegar os próprios manuais, você tem lá 10, 15 tipos, subtipos, né? Que sugerem, assim, que a depressão seria mais, assim, um sintoma do que um quadro clínico. Então, há situações em que a gente pode ler aquele processo depressivo como parte de um luto, vamos dizer assim, mal encaminhado. Às vezes é um luto que não começou, a pessoa perdeu algo, alguém super importante, não se deu conta e não começou o trabalho psíquico, né, de desligamento. Às vezes a pessoa não consegue cruzar algumas tarefas, alguns desafios que vêm junto com o luto, do tipo ponderar, né, o que foi perdido naquela perda, do que era feita aquela relação, né? O que aquela pessoa representava efetivamente para você, como é que aquela pessoa se articulou com a sua série histórica de desejos, né? Muitas vezes os lutos ficam retidos nesse vai e vem de ódio e culpa e raiva e piedade, e isso pode, então, se manifestar como uma depressão. Mas seria mais ou menos assim, como um processo normal que se complica. Então, a gente espera que na vivência da perda, a gente faça uma depressão, vamos chamar assim, uma depressão não clínica, como se a depressão ela fosse uma resposta normal, natural da gente a uma série de situações. Claro que quando ela se implanta e vira uma forma de vida, quando ela domina o teu humor, quando, enfim, começam a haver prejuízos em cadeia, entre eles, né? A gente pode dizer assim, de um lado tem essa depressão ligada ao luto, como um luto patológico. Tem outras depressões que tem que ver com problemas mais graves, depressões psicóticas, depressões tipo bipolar, né? E você tem depressões também muito comuns que têm uma natureza narcísica, né? Ou seja, no fundo aquilo é um desdobramento de um sentimento de inadequação, de um sentimento de menos-valia, de uma problemática relativa ao universo do reconhecimento, né? Em que algo no sujeito não pode ser reconhecido, não está sendo reconhecido, né? Em que faltam os meios para isso, em que faltam as condições discursivas ou relacionais para que certas experiências de reconhecimento aconteçam. E quando isso não se dá, você tem, então, uma depressão, vou estar chamando assim de linhagem mais assim narcísica. Agora, o que acontece em todas elas é que as depressões, né, que elas acabam afetando a nossa capacidade de amar e ser amado. Isso é muito curioso. Às vezes, você diz, não, mas eu amo tanto, eu estou tão ligado no outro. E quanto a receber o amor que o outro dispensa? Eu sei que ele me ama, mas eu não sinto isso, sabe? Eu não consigo reconhecer, eu não consigo tramitar psiquicamente, né? Ou o contrário, né? Depressões em que a pessoa se sente amada, mas ela não consegue amar, ela não consegue partilhar o seu sentimento com o outro, né? E traduzir isso em atos, e traduzir isso em
em palavras, né? Então, quando você está falando que um amor ele curou a depressão, eu acredito perfeitamente e vejo isso todo dia. Né? Mas, às vezes, o tricky da coisa é que não é que o amor veio a curar, é que você, no processo de cura, se abre para amar. E daí o amor vai favorecendo isso, né? E o amor vai te ligando com o outro, fazendo com que você seja reconhecido e reconheça, que você elabore lutos de amores que ficaram para trás, que você recupere sua capacidade desejante, que você trate de uma coisa que para mim é o sintoma mais difícil e mais central na unidade dessas constelações depressivas, que é a anedonia, né? É a incapacidade que a pessoa tem de experimentar prazer. Uhum. Então, vem aquele sorvete, vem aquela situação, vem aquela festa, e você não curte. Você, como se tivesse desligado o fusível da curtição. Tem que, vamos dizer assim, pôr muita gasolina, né, compensar muito essa espécie de barreira de colchão, né, que ataca o prazer. Eu acho que aí o retorno ao Foucault é inevitável, né, porque a gente fala muito pouco, a gente dá pouca atenção ao que os gregos chamavam de ars erótica, né? A prática, o cultivo, a dedicação, tem um trabalho isso, né? Aos prazeres. O depressivo, ele é, no fundo, alguém que está praticando uma espécie de excesso de inibição. Né? Inibição do desejo, inibição da sua potência de amar e inibição da sua potência de experimentar prazer. Né? Quando o cara consegue realmente estabelecer isso como regra, como relação básica com o outro, aí fica difícil, porque ele não vai conseguir se ligar com o outro, ele não vai conseguir ligar-se com o seu próprio desejo, ele não vai conseguir experimentar processos transformativos como agradáveis. Ele vai ler processos transformativos como uma ameaça, como uma mudança, como o processo que vai levar ao outro polo, né? Que talvez, se a gente tivesse que mapear essa constelação, a depressão, ela é, no fundo, a mesma coisa que a ansiedade, só que transformada. Né? E a ansiedade é um outro parte do circuito depressivo. Né? São dois modos de apresentação inimido e, vamos dizer assim, de certa forma, hiperintensificado do desejo. Entendi. E dá para dizer, Christian, que se a gente levar essa questão da depressão para o social, digamos, que, por exemplo, um país pode estar em depressão, por exemplo, estou pensando no caso do papel do ressentimento, né, no caso do brasileiro atualmente. Se a gente pode ver uma espécie de processo, não sei, processo depressivo. É claro que eu estou tentando puxar um pouco para a política, porque era... Não, mas aí eu vou acompanhar a tese do meu amigo Vladimir Safatli, né, de que existe uma forma poder, né, que contemporânea do neoliberalismo, que ela produz melancolização. Ela produz discursivamente, ela produz juridicamente, ela produz como os discursos produzem poder. Né? A gente pode dizer assim, tem uma forma poder que vai dizer para você assim, você no fundo é um impotente, você se individualizou de tal maneira que sua vida é assim, a gestão da sua empresa, e que sozinho você não pode nada. Né? Os processos políticos, eles são muito complexos, eles são muito sistêmicos, eles são tão historicamente repetitivos, que a única coisa que você pode, diante do poder, é lamentar que você não possui nenhum poder. E depois você vai dizer, os políticos são todos iguais, e eles estão numa outra esfera de relação, que eles não são afetados pelo seu voto, eles não são afetados pela sua vontade. No fundo, você só pode cultivar a sua depressão
de forma a ela o seu desamparo, de forma a que ele produza uma depressão individualizada. Então, o efeito sistêmico do nosso processo de produção, que individualiza valores, méritos, ganhos, prejuízos, ele diz assim, de todas as formas de sofrer, qual é que a gente pode puxar lá no banco de reservas para complementar isso? A depressão, porque o deprimido não produz, o deprimido não consome. Olha só, tem algo errado com essa pessoa, hein? Ela não está fanatizada pela produção e nem pelo consumo, ela está muito fora, né? Vamos excluí-la e dizer assim, isso é um problema individual, tão individual quanto o seu cérebro. Isso não tem nada a ver com o seu modo de produzir, seu modo de usar a linguagem, seu modo de amar e desejar. Sim. E como é que você vê esse processo aí do bolsonarismo atual, assim, você acha que ele está ligado a algum tipo de sentimento social, digamos? Não sei se eu estou certo ou errado, mas eu assim, identifico o surgimento do bolsonarismo com uma insatisfação social, que foi canalizada para um ressentimento e não para uma coisa que poderia ter sido diferente, digamos. Se tivesse sido aproveitado, essa insatisfação tivesse sido aproveitado, por exemplo, por uma esquerda ou por um setor progressista, né? Parece que os setores progressistas estavam surdos, né, para o povo. Não sei, tenho essa impressão. E aí o bolsonarismo consegue ouvir essa insatisfação e responde da forma que ele sabe, que os setores da extrema-direita sabem responder, né? Não sei, o que você acha? Assim? Eu teria muito a dizer e estou tentando assim um caminho para a gente talvez pensar essa história a partir da depressão e do ressentimento, né? Talvez deixando alguns outros elementos um pouco de lado, né? Mas para fazer um recorte, porque o bolsonarismo, pensar o bolsonarismo, e eu acho que o bolsonarismo é diferente do Bolsonaro, pensar o Brasil, isso é uma complexidade, né, de coisas que talvez não se reduzam aqui à nossa perspectiva, né? Mas eu começaria assim lembrando que um fator muito indutivo da crise, vamos dizer assim, porque isso começou com o impeachment de Dilma, com o golpe de Temer. Né? Então é nessa esteira que você vai dizer, bom, e aí vem o Bolsonaro, mas ele vem depois, assim, no terceiro, quarto capítulo dessa história. E é uma história que eu acho que tem um ponto-chave lá atrás, ligado a você tem, vamos dizer, 50 milhões de brasileiros que mudaram de classe social. Para cima, para baixo, da miséria, para pobreza, mobilidade social, né? Bolsa Família, FIES, acesso à universidade, aumento, né? Eu acho que a gente podia até falar da situação que você contou, né? Aumento da circulação das pessoas dentro do país, né? Aumento de pessoas que nascem no estado, vão estudar em outro, vão trabalhar em outro, né? Porque o trabalho começa a ser mais deslocalizado, a produção mais deslocalizada. Então a gente tem, vamos pensar, essas 50 milhões de pessoas às voltas com uma imensa decepção. E a decepção é a seguinte: eu lutei, minha família lutou, talvez décadas, anos, para que eu desse esse passo. E agora o que eu vejo é que esse passo é um passo no meio de um deserto. Eu vou para a faculdade, mas e emprego? Eu vou para a faculdade, mas olha o universo em que eu tô de concorrência, de disputa, o que representou essa ascensão social, né? Bom, ela representou o X. O que eu imaginava disso? O que eu sonhava disso? Qual era o meu ideal? Isso, 10x. Isso é um problema. Isso é um problema porque você tem de um lado um sucesso, foi um tremendo trabalho para você pôr todas as nossas crianças em escola,
Puxa, escola de baixa qualidade. É verdade, nós pusemos. A gente ter uma maioria de negros nas universidades brasileiras. Olha o trabalho que não deu isso. Só que o que isso representa no conjunto? Mérdio, né? Quer dizer, o começo de uma história muito maior e da qual eu não tinha notícia. Eu não sabia o tamanho da encrenca. Muda a chave. Eu começo a ter acesso a uma coisa chamada banda larga. Eu lá no sertão, na Amazônia e tal, eu entro num negócio e as pessoas querem minha opinião. Política, inclusive. Eu vou ter que falar, junto com movimentação social, incitação a agora você é importante. Isso é muito importante. Cada clique que você faz é importante. Cada YouTube que você vê é importante. A gente é capaz de criar gênios e monstros apenas com pequenos gestos de reconhecimento. Caramba, eu sou muito importante. Mas a minha realidade, eu saio da internet eu não sou importante assim. Eu continuo apanhando, eu continuo sendo morto nas periferias, eu continuo sem direitos, eu continuo com a saúde sucateada. Caramba! Ou seja, de novo esse jogo de uma espécie de avanço que se transforma num retrocesso subjetivo, que se transforma numa decepção, que se transforma num... Não era isso. Num mal-estar. Que eu queria, que eu pensava, que me venderam, que me ofereceram, caramba. Não era isso. Do outro lado, você entra numa conversa em que você começa a ver o tamanho da desigualdade no Brasil. A internet trouxe isso. Eu consigo ver as celebridades de barco, de caramba, isso aqui. Não é novela, são pessoas reais. É demais da conta. A diferença não é de 10 quadras, é de 50 quilômetros. Isso gera o quê? Isso gera, em vários estratos, mas principalmente nos médios, os chamados de 2 a 5 e de 5 a 10, né? Que é onde a coisa ferveu mesmo, nas salários. Isso gera uma hecatombe, uma violação de expectativas, né? Junto com, aí vem o pessoal que começa a instrumentalizar essa insatisfação. Quer dizer, olha, isso aí é porque, o PT roubou, a corrupção. Na verdade, esse fragmento, esse déficit que você está sentindo aí, de felicidade, de prazer, né? Esse déficit depressivo que você está se dando conta, eu vou contar uma coisa incrível para você. É porque o outro roubou, sabe? Ele pegou de você. Ele está lá gozando com a mamadeira de piroca, ele está lá usando, vamos dizer assim, tudo isso de uma forma indevida, enquanto você está aí decepcionado. Maneira mais simples, né, de você criar uma revolução preventiva, você criar uma passagem que é basicamente a seguinte, né? Deu errado, nós temos a sensação de que deu errado. Isso foi muito ruim, porque isso foi uma espécie de pacto que a gente fez da esquerda com a direita. Deu errado, tem que ter um culpado nesse negócio. Tem que ter um culpado. E daí nós elegemos a culpa, o nosso afeto de base. Vamos conversar de qualquer coisa, tudo bem. Mas a paisagem da conversa é culpa. Esquerda e direita. Casados no mesmo afeto. Para onde isso vai? Para ódio. Tanto que me chama bastante atenção que um dos alvos da direita bolsonarista é justamente símbolos do gozo, né? Por exemplo, LGBTs, né? Sim. Símbolos do gozo, então, enquanto eles estão gozando, você está aí, não sei. Mas é perfeito, porque aí vem assim, como o Freud disse, primeiro vem a culpa, depois vem o crime. Primeiro você tá com a coisa ali, depois você vai procurar onde pôr aquilo. Bom, quem é que nós vamos escolher para colocar a culpa? Porque tem gente gozando demais. Aqueles que não gozam como eu. Então, homossexuais, os trans, aqueles que têm um gozo que eu reputo diferente, anormal. Por que eles são escolhidos? Porque eles representam isso para as pessoas. Um gozo fora da ordem. Um gozo que está além. Um gozo transgressivo. Esse pedacinho de gozo ele tirou de mim.
olha aí, eu tô ferrado, eu tô aqui decepcionado, eu tô indignado, né, que é uma outra parte desse discurso, porque alguém tirou de mim. E daí é o PT, os universitários, são os artistas, os intelectuais, são todos aqueles que estão gozando demais. Veja só, não são os ricos. A gente diria assim, não, peraí, quem está gozando demais aqui, se a gente tivesse que dizer, isso é turma, pô. Não, é outra turma. Qual que é a encrenca, né? Porque enquanto o Bolsonaro está fazendo isso, a esquerda, o campo progressista, também embarcou numa cruzada de vamos achar culpados. E isso falou, tudo bem, então a gente discorda absolutamente no jogo de war, mas a gente concorda que o jogo é de war. Uhum. Aí a gente abriu o flanco para... Você pode ser feminista? Então eu posso ser machista. Você pode ser militante contra a segregação racial? Eu posso ser da supremacia branca. Você pode defender os pobres? Eu vou defender os ricos. De onde vem essa retórica reflexiva, especular, imaginária? Em algum lugar nós estamos concordando com o inimigo. Que lugar é esse? Procurar culpado. Procurar culpado já é a continuação de, olha, nós estamos numa culpa. O que significa culpa do ponto de vista psicanalítico? É um afeto que vem toda vez que você trai o seu desejo. Toda vez que você não está fazendo aquilo que você mesmo acha que é o certo, o legal, o que você quer e etc. Qual é o problema disso? Supõe que você saiba. Quando você cria uma civilização enganada sobre o seu desejo, uma civilização que se deixa subornar pelo gozo, uma civilização que assim, o que eu quero, no fundo, eu vou achar ali no shopping center. Você vai estar criando um caldo de gente na culpa. E por outro lado, o que me chama a atenção também é a questão da figura do pai, que me parece que está presente tanto na esquerda quanto na direita, né? Sim. Que também me parece ter consequências políticas aí. Em vez de apostar numa autonomia... É o populismo de direita. Tudo bem, você vai dizer, tá, isso remonta ao nosso patriarcado, isso remonta aliás, o pai é aquele que pune, não é? Aquele que você diz, esse tem o direito doméstico, infelizmente, né? Mas subjetivamente, ainda para as formas familiares que vigoram no Brasil, é o tal que vem com a mão de ferro, vem com... eu sou o autor da lei, sou o dono da lei. Bom, o que é o bolsonarismo? É isso aí no poder. Eu sou a Constituição, sou a gripezinha, eu que faço e arrebento. E se acha que vai mandar mais do que eu mando embora, seu Moro, seu outro. É a família no poder. Uhum. É a família que é a própria lógica, né, corruptiva no poder. E o que você achou, Christian, sobre a polêmica recente aí que teve com a Força Covid? A Força Covid é o desrespeito do Bolsonaro pelas regras elementares. Isso não é tão difícil. O bolsonarismo, a gente estava falando, né? Ele se elegeu com uma retórica de produção de inimigos. Daí todo mundo idiota, né? Ele só tá falando, sabe? Ele vai ganhar a eleição e daí vocês vão ver. Ele vai fazer o Brasil para frente, neoliberal e etc. Não acredita nas palavras. Você vai dizer isso para um psicanalista? Ele é só autêntico. Ele é só o jeito dele, sabe, de dizer. Daí ele começa a governar, e ele começa a governar assim. Vamos pôr arma, dar porrada, etc. Daí a pessoa fala, não, peraí, isso é só para ele chegar. Na verdade, não é o que ele vai fazer. E na clínica a gente aprende. Escuta, porque a pessoa, ela está falando. Ela está sempre falando a verdade, mesmo quando ela acha que está mentindo. Escuta, que a pessoa está dizendo aquilo. Né? E, de fato, o bolsonarismo entregou o que prometeu. A ilusão estava no eleitor. A ilusão estava nesse cara que diz assim... Não, eu vou votar nele, mas é que eu sou tão espertalhão que eu sei que ele, na verdade, não vai fazer o que ele está dizendo que ele vai fazer. Isso para a maior parte dos eleitores, tirando os 8% de fascistas que, bom, sempre tiveram aí falando isso e vão continuar falando isso. São, vamos dizer assim, incuráveis nessa matéria. E não é privilégio brasileiro, isso aí está aí pelo mundo inteiro,
É o de sempre. É verdade. Na França tem, em todos os lugares, né? Eles conseguiram se acasalar com os conservadores. E a gente, vamos dizer assim, do campo progressista, celebrou o casamento. Fizemos, do ponto de vista estratégico, né, erros muito fortes. E tem toda a tradição ainda da questão também do meio escravocrata, né, que gera pessoas falando cidadão não, né, engenheiro. Sim. Mas isso, né, quer dizer, é típico da marcha regressiva. Então, vamos para trás, né? Começa com o comandante Ustra, ditadura militar, e daí você vai, daqui a pouco você está defendendo a volta da escravidão, tem vamos dizer assim, uma cócega que esse discurso faz na necropolítica. Deixa morrer. Não vai falar, mas vai fazer. Tem vidas que não valem. Vamos customizar esse condomínio. Não dá para pagar educação e saúde para todo mundo. Então, deixa morrer. Porque aí diminui o nosso trabalho, diz o governo. É isso que esses caras estão fazendo. E o resto batendo palminha, dizendo vamos pôr a arma aqui, que daí a violência vai curar a violência. O tom é grande, né? Você vê essa manifestação da questão do pessoal que estava, digamos, torcendo pela morte do Bolsonaro, como... não sei se você... Eu acompanhei. Com a questão... não seria... Porque, na verdade, eu vi como uma coisa divertida até, uma forma de gozar da tragédia, né? É uma forma da gente escapar dessa tragédia que a gente se encontra hoje em dia. Assim, não sei, mas em termos, não sei, psicanalíticos, é uma coisa não saudável desejar a morte do Bolsonaro? Não, desejar pode. Aliás, quem começa calcando, lembra? Mas o que é? Isso não. Eu nunca desejaria o mal do meu próximo. Tá bom, vai voltar na culpa, né? As mães que desejam jogar os filhos pelas janelas, os professores que não aguentam os seus alunos, o ódio pelo outro. É muito importante ele ser admitido, né? Por quê? Porque quando você admite, você começa a modular um pouco como é que você vai fazer para falar sobre isso. Como é que você vai colocar isso? O que você vai fazer com os seus afetos? É que a falta de educação assim emocional das pessoas é tão grande que elas recriminam os afetos em vez de se perguntar qualquer afeto é normal, natural e tem que vivê-los profundamente. Inclusive a tristeza. Agora, o que você faz com o que você está sentindo? Não posso sentir ciúmes. Porque se eu sentir ciúmes, eu saio batendo. Pô, você é idiota. Você não consegue pensar que eu tenho algo que fazer de mais interessante do que isso? A mesma coisa vale para o afeto de, quero que o sujeito morra. Onde você vai dizer isso? Como você vai dizer isso? Em que retórica, né? Em que público? Né? Você vai falar isso em casa, vai falar isso no jornal. Aí começa uma discussão interessante, né? E daí para a incitação do crime é outro passo, né? Mas aí a gente entra num problema, né, do seguinte: o Bolsonaro falou que 30 mil foi pouco que mataram. Falou que devia ser Fernando Henrique Cardoso e o ministro de Direitos Humanos, Gregório, deviam ser mortos. Elogiou o Ustra, que fazia pessoas torturadas, mulheres torturadas, beberem urina na frente dos seus filhos. Né? Disse para Maria do Rosário que eu só não te estupro porque você não merece. Né? Falou, e daí que tá morrendo, o que eu tenho a ver com isso? Né? Você tem um cordão de formas de dizer quero que você morra, que não são compatíveis com que lugar essa pessoa tem, espaço público, enquadramento, dentro da Câmara, isso, vai falar isso, assim, nesse lugar, né? Quer dizer, não é o desejo, é o que você está fazendo com ele, não é o afeto, é o que você está fazendo com ele. Bom, aí o sujeito barbariza de ponta a ponta. Daí o outro lado fala, não, peraí, agora eu quero que você morra. Não, você não. Eu gosto, você...
porque se você fizer isso, você vai me dar razão. Se você fizer isso, você se torna o seu inimigo. Essa bela alma não ajuda, porque a coisa é mais intricada do que... Eventualmente você pode... E eu acho que foi o objetivo dessa coluna, brincar, né, com o seguinte, que é o que as mães fazem com suas crianças para ensinar como é que você lida com o seu sadismo. Então a criança é sádica, gosta de arrancar a perna da barata, arrancar a asa do bichinho e etc. Daí a mãe vai lá e diz, escuta, imagina que você é esse bichinho. Aí a criança fala, opa, não tinha pensado desse ponto de vista. Sabe que começou uma simpatia por esse bichinho, e aí a gente controla o nosso sadismo, invertendo ele em masoquismo. E parece que a ideia era mais ou menos essa, escuta, e se eu falasse isso para você, você ia gostar? Mas aí a gente entra na irreflexividade do Tosso, né? Esse é o Olavo de Carvalho, vai ler as coisas que ela fala e que ele faz, e que está mandando na parte, vamos dizer assim, educação, direitos humanos e relações exteriores e companhia, e esse golpe discursivo. Eu posso falar, se você falar, não. Se você falar... Entendi. Então, você fala muito sobre... o nosso podcast, ele é muito escutado por... Somos 2 homens gays, né, fazendo, então... Acaba que a comunidade LGBT acaba escutando bastante. E aí o pessoal manda muitas perguntas sobre relacionamento pra gente, assim, principalmente pra mim, assim, no Twitter, enfim. Como se eu fosse algum modelo, não sei, na cabeça das pessoas, enfim. E aí tem muito a queixa da impossibilidade de relacionamentos, né? Porque eu já contei várias vezes no podcast que eu já tive relacionamentos longos e tô namorando há bastante tempo também a mesma pessoa, enfim. E aí eu fiquei me perguntando se a questão do neoliberalismo que você falou no começo, se essa impossibilidade de encontrar um outro, né, que o pessoal procura, e há sempre a queixa do não encontro ninguém quer namorar, e se a questão do neoliberalismo não entrou também nessa esfera, né, na esfera do afeto e do romântico, digamos. Na comunidade LGBT tem muito a queixa sobre os aplicativos. E, ao mesmo tempo, eu não acho que o problema sejam os aplicativos, assim, pessoalmente. Eu também defendo ardorosamente os aplicativos, Grindr, sobretudo, mas me parece estranho que tenha surgido posso chamar assim, comunidade LGBT, certos automatismos, né? Quer dizer, se eu vou sair só para trepar, não é para falar, não é para a gente se encontrar, isso é isso, aquilo é aquilo. Teve uma codificação muito rápida, eu achei, e talvez mais rápida do que a gente teve no universo heterossexual, né? Bom, posso entender isso um pouco a partir de questões mais ou menos históricas sobre a experiência homoafetiva, né? Desde do relativo déficit de narrativas amorosas. Você vai ao cinema, você vai à história em quadrinho, você vai ao livro, você vai à cultura. Ela diz assim, amar é assim. Aí tem o capítulo Celinha. Também tem esse jeito. 2 linhas, também tem essa forma. E isso acho que vai demorar algumas gerações para a gente conseguir transformar, produzir, né, um universo em que a experiência, vamos dizer assim, amorosa, relacional, ela encontre suportes narrativos que ajudem as pessoas a se encontrarem, se manterem, se formarem, vamos dizer assim, em projetos de, vamos dizer assim, de aposta conjunta mais extensa. Acho que o neoliberalismo, ele abocanha isso. Fala, não, peraí, vamos predar todo mundo, né? Vamos
para uma lógica, vamos dizer assim, de troca e de pasteurização assim das relações, né? Por que talvez outras narrativas sobrevivam mais? Porque elas são mais antigas, simplesmente. Porque são mais arcaicas, nós não queremos essas. Essas são as que estão lá disponíveis. Mas essas, pela força da antiguidade, elas produzem certas defesas morais. E também muito sofrimento moral em cima disso. Você vai falar relacionamentos longos, a maior parte dos que eu conheço são masoquismos continuados à base, sei lá, de que idealizações e o caramba. Mas tudo bem, fazendo o pacote desse jeito, a comparação fica meio injusta, né? Quer dizer, um grupo tem recursos lá no baú para se viciar e se obrigar a estar em relações mais longas, enquanto o outro está começando e precisa criar para si todo o universo narrativo que é onde a gente aprende a amar. O amor não é uma pulsão natural, que o amor acontece porque você fala, porque você aprende, porque você cria laços de enrodamento desejante, gozosos, a partir de linguagem. E não sei se vale um hétero falando sobre uma experiência que não é exatamente a minha, mas eu reforçaria muito o papel do cinema, que pode oferecer modalidades de amor, de partilha de vida comum, do teatro, do universo fílmico, das narrativas. Representações também, né? Representações, exatamente. Desde aí entra a conversa de gêneros e tudo isso. Uhum. Se eu tivesse que apostar no onde está o fulcro da coisa, é esse. E qual é o problema com os aplicativos? Fornecer essa base narrativa e viram assim, não, vamos lá, acabou, talvez. Conversa curta, conversa compacta demais. Porra, assim não dá. Assim, aquilo vai dar nisso. Sem uma troca, realmente, assim, né? Exatamente. Tudo bem, tem essa aceleração, isso você vai encontrar, né, em outros universos também. Mas narrativos. Tem um déficit narrativo nessa questão. Ontem a gente estava discutindo com o Zé e com o Lírio Negro, que a gente estava falando sobre sexualidade e a não binariedade, e a gente acaba tanto de representação no cinema, na cultura pop e tal, e a gente está vendo agora muito mais, uma coisa muito mais normatizada, digamos assim, do que era há tempos atrás. Até Sim. Mesmo alguns diretores, roteiristas que são... Mas pouco, muito pouco, proporcionalmente. Até alguns diretores e roteiristas que são gays, enfim, fazem parte, mas mesmo o narrativo que eles têm, vamos dizer assim, para mostrar que, querendo ou não, o nosso universo é diferente, porém igual ao universo heteronormativo, vamos dizer assim. A gente está vendo muito mais hoje em dia. A gente tem o Brooklyn 99, que eu sempre trago o exemplo dessa série, porque tem um casal gay, tem uma menina que é bissexual, então eles trazem uma narrativa que se aproxima um pouco do que a gente vive. E é uma coisa nova no cinema, na TV, na música. A gente vê muito mais hoje do que eu vejo muito mais hoje do que até mesmo 10 anos atrás. Sim, mas é uma coisa muito recente, né? Uma coisa que... E 10 anos atrás não é nada. Exatamente, 10 anos, você pensar em formação de subjetividade, né? Dizer, são pelo menos 30 anos para começar a conversa, né? Você pensar em transmissão do desejo pela família. Famílias de homossexuais são muito recentes. Inclusive do ponto de vista jurídico, né? Do ponto de vista do processo de adoção, a gente está
começando essa conversa. E eu acho que daqui a 3 gerações isso vai ser muito diferente. Poxa, qualquer coisa você muda, qualquer coisa você transforma. As relações sociais, elas têm que ir mais rápido. Daí você vai dizer assim, olha, o rápido conta 50 anos. Para a história, para a história não é nada. Não é nada, né? 50 anos. Maio de 68 foi ontem. Nós estamos mesma coisa pro processo brasileiro. Né? Você teve ali Lula, Dilma, 12 anos. O que é isso? Zero. Zero, é muito pouco, é verdade. Então, a gente queria agradecer muito a sua gentileza de falar conosco. Né? Somos um podcast pequeno ainda, aqui em Curitiba ainda. Mas longa vida ao Tubocast. Foi um prazer falar com você. O tubo vem da questão das estações de ônibus. E a ideia inicial era conversar com as pessoas nos tubos, conversar com pessoas comuns, assim. Só que aí veio a pandemia e estragou um pouco essa ideia. E aí a gente está conversando com pessoas pela internet e tal, mas enfim. Mas está caminhando o projeto, de qualquer forma. Muito legal. Boa sorte. Tomara que dê tudo certo. Da minha parte aí, o maior impulso para vocês. Muito obrigado, então. Conversa muito legal. Tá certo. Abração, Julinho. Abração, Guto. Abração, pessoal que nos ouviu. Um abraço, então. Tchau, tchau. Tchau. E este foi o Tubocast, nas vozes de Guto, Julinho e Moinfã Alvitor. Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gussauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.